Chegando com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Os destaques desta quarta-feira, mais um dia agitado, porque a Polícia Federal fez uma nova operação em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e parentes dele. Repórter Igor Damasceno chegando com as últimas informações direto de Brasília, dessa ação da PF no caso do Banco Master. Bem-vindo, Igor. As últimas informações. Boa noite. Oi, Thiago. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Peço licença para você que eu estou analisando a movimentação aqui na garagem da Polícia Federal, porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está saindo neste momento daqui da Polícia Federal. Ele que teve um encontro com o Andrei Rodrigues, diretor da PF, para falar a respeito do caso Master. Mais para frente a gente fala sobre esse assunto, mas a gente já adiantou aqui a saída do presidente do Banco Central. Agora, bora falar sobre a segunda fase da Operação Compliance Zero. 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, a mando do ministro Dias Toffoli, do STF, contra o banqueiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Esses mandados foram cumpridos em São Paulo, mas também no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no estado da Bahia. Nesta nova fase da operação, a PF mirou não somente Daniel Vorcaro, mas também os familiares dele. Estou falando, por exemplo, do pai, da irmã, do cunhado, do primo. Todos eles foram alvos dessa segunda fase da Operação Compliance Zero, porque há indícios de que eles estariam recebendo ali bens de luxo de Daniel Vorcaro para enganar a Receita Federal. Vou explicar melhor essa história para vocês. O que aconteceu? Daniel Vorcaro é investigado por ter supostamente emitido falsas carteiras de crédito na ordem de 12 bilhões de reais para o enriquecimento ilícito, mas há indícios de que os bens adquiridos contra esse crime, contra o sistema financeiro nacional, eles estariam sendo repassados para familiares para despistar os investigadores, não levantar suspeitas e, de quebra, também acabar despistando a Receita Federal. Por isso, nesses mandados de busca e apreensão, muitos itens de luxo foram apreendidos pela PF. Eu estou com um balanço aqui. Olha só, 23 veículos avaliados em 16 milhões de reais foram apreendidos, além de 645 mil reais em espécie, 31 computadores, 39 celulares e 30 armas. Tudo isso foi apreendido pela Polícia Federal durante as diligências. Nós temos uma nota da defesa de Daniel Vorcaro negando esse suposto esquema. Vamos colocar no ar as palavras, então, da defesa do banqueiro, dono do Banco Master. A defesa diz o seguinte: Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o senhor Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidos com total transparência. A defesa não teve acesso aos autos, os autos continuam sob sigilo do ministro Dias Toffoli. E mais para frente a defesa diz o seguinte: o senhor Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que for solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere dessa investigação, desse caso. Então, essas são as palavras da defesa de Daniel Vorcaro, negando, então, que ele estaria ali tentando enganar os investigadores. Durante o cumprimento das diligências, a Polícia Federal ainda prendeu preventivamente o cunhado e empresário, o cunhado de Daniel Vorcaro e empresário Fabiano Zertel, mas a prisão preventiva foi revogada. O celular dele foi apreendido pela Polícia Federal, viu, Berrais? Agora, o Igor, hoje muito burburinho também em relação ao ministro Dias Toffoli, que fez críticas à Polícia Federal. Qual foi o motivo de tudo isso, hein? Pois é, o que aconteceu? Segundo o ministro Dias Toffoli, a Polícia Federal demorou demais para deflagrar essa segunda fase da Operação Compliance Zero. O ministro lembrou que essa operação foi determinada no dia 5 de janeiro e deveria ser deflagrada até no máximo ontem, algo que não aconteceu. Foi deflagrada 24 horas depois, no caso, hoje de manhã. O ministro Dias Toffoli disse que a PF, em outras palavras, fez pouco caso dessa determinação
determinação dele e que isso pode atrapalhar as investigações, uma vez que os investigados podem ter, por exemplo, obstruído provas. O ministro, então, fez essa crítica à Polícia Federal. Uma outra polêmica envolvendo o ministro Dias Toffoli e a PF é que todo esse material que eu citei anteriormente, apreendido durante as diligências, o ministro determinou que fossem lacrados e enviados ao Supremo Tribunal Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse por o ministro reconsiderar essa determinação. E por que isso? Porque isso poderia atrapalhar as investigações. Acaba de sair uma decisão do ministro Dias Toffoli, determinando então que esses documentos lacrados não vão ficar nem no STF, nem na Polícia Federal. Vão ficar a cargo da Procuradoria-Geral da República. Muita polêmica envolvendo então toda essa história. Polêmica aí em São Paulo, com esses materiais apreendidos e essas diligências, mirando a família de Daniel Vorcaro, mas polêmica também aqui em Brasília, envolvendo essas repercussões políticas. Thiago. Em meio a tudo isso, hoje nós tivemos uma reunião do presidente do Banco Central com o diretor-geral da Polícia Federal. Esse é o assunto para daqui a pouquinho você volta já. Igor Damasceno com as últimas informações. Eu vou chamar os nossos comentaristas, Denise Campos e Toledo aqui nos estúdios e aqui no nosso telão, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Kobayashi, eu vou começar por você para perguntar sobre essa questão de provas, o que pode, o que não pode, essa decisão de deixar documentos lacrados no Supremo, algo que já foi revertido, né? Isso poderia acontecer, não poderia? Boa noite, Koba. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora, Denise, todos que nos acompanham. Vejam, essa decisão do ministro Dias Toffoli se soma a outras, nesse mesmo caso do Banco Master, se torna uma decisão estranha, uma decisão extraordinária, mas no sentido de ser extra-normalidade, fora da normalidade. No processo penal, há o que se chama de cadeia de custódia, ou seja, é uma sequência de procedimentos que devem estar já pré-dispostos em relação à prova. A polícia, sim, apreende, lacra no momento da apreensão, inclusive diante do alvo do mandado ou de seus representantes, de seus advogados. No momento em que há o deslacre, há a possibilidade, se assim for requerido pela defesa, da defesa acompanhar esse momento para que haja a preservação do documento. Mas tudo isso acontece em solo policial. Por quê? Porque o presidente do inquérito é o delegado de polícia, não é o ministro. O ministro do STF pode muito, mas não pode tudo. E nesse caso, o ministro Dias Toffoli tem agido como se fosse o delegado, tomando para si a investigação, inclusive dando um pito público na Polícia Federal, que não cumpriu 24 horas, como se fosse uma gincana, como se fosse uma competição para agilidade, para que seja feito rapidamente. A investigação precisa de inteligência e quem sabe como se investiga é quem se preparou, prestou concurso para isso, a Polícia Federal. Está havendo um grande desprestígio à Polícia Federal, não só nessa decisão de hoje, que é muito fora da curva, mas em decisões anteriores também, quando o ministro determina, por exemplo, a cariação de pessoas que sequer prestaram depoimento. Principalmente a cariação de pessoas que sequer são investigadas, como era no caso o representante do Banco Central, depois determinação de que seja feito de tal jeito ou de outro jeito, contra a vontade da delegada que está presidindo aquele ato de inquérito de depoimento, de colheita do depoimento, ou seja, é um caso muito estranho em relação à autoridade da Polícia Federal que tem sido jogada de lado. Há uma curiosidade para saber o que falam os delegados de Polícia Federal, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, o novo ministro da Justiça, que é o chefe máximo da instituição, que vê agora esse desprestígio todo. Vamos acompanhar como é que isso vai adiante. Já adianto que o ministro pode estar gerando várias nulidades que só favorecem ou favorecerão adiante, lá na frente, os investigados. Pois é, isso seria negativo, não é, Denise? Porque essa é uma operação de hoje, nós tivemos alguns números, o Igor falou, mas é bom reforçar, 39 celulares apreendidos, 31 computadores, 30 armas, R$645 mil em espécie, 23 veículos avaliados em R$16 milhões. Ou seja, a cada operação dessa, novas informações. Boa noite. Boa noite, Thiago, Kobayashi, Dora, boa noite para você que nos acompanha. Pois é, a necessidade até de uma urgência no exame de todo esse material que foi apreendido, especialmente celular,
celulares e computadores, e a Polícia Federal deflagrou essa nova etapa da operação justamente porque tinha indícios de novas irregularidades, inclusive o cunhado de Vorcaro foi detido no momento em que estava indo para Dubai. Da Tanuri, que é outro empresário envolvido nessa operação também, não foi localizado em casa, ele foi apreendido também no aeroporto, não chegou a ser preso, mas retiraram o celular dele. Então houve toda uma mobilização da Polícia Federal em vários estados a partir de novos indícios. Então não era o ministro quem tinha que determinar que dia que deveria ter sido realizada a operação, e agora causa estranheza também o fato de a PGR ficar com todo esse material e ele não ir para exame na Polícia Federal, que está comandando todas as investigações. E isso serve de subsídio, inclusive, para o Banco Central prosseguir com as investigações. Banco Central que foi alvo daquele questionamento do TCU, primeiro do relator Jonathan de Jesus, depois o ministro Vital do Rego acabou amenizando toda essa situação, conversou com o Gabriel Galípolo do Banco Central para haver o entendimento de que a fiscalização iria prosseguir, mas seria apenas uma coisa formal que deve confirmar todos os motivos que levaram o Banco Central à liquidação extrajudicial do Master. E hoje houve envolvimento novamente da REAG, que entrou na Operação Carbono quando se detectou a infiltração do PCC no mercado financeiro, no sistema financeiro, através de fundos de investimento. Tem outras operações do Master também detectadas de fundos que tiveram multiplicação por várias vezes da rentabilidade do volume aplicado com apenas um investidor. Então, são muitas ramificações. Tem a história do Banco de Brasília, então TCU, as suspeitas até com relação a determinadas ações do presidente interino da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Então, há vários braços dessa investigação que, no final das contas, o ministro Haddad pode até ter resumido de uma forma adequada, que pode ser o maior caso de fraude financeira do país. Pois é, talvez seja um caso, não é, Dora, que só esteja começando e o mundo político apreensivo. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite, Tiago, Koba, Denise, boa noite a todos. Pois é, essa coisa realmente está só começando. E, Denise, pois é, o ministro Haddad tem razão, mas além da maior fraude, está pintando a maior fraude da história, é a maior, eu não vou dizer operação abafa, mas está com o maior jeitão, né, de operação abafa, porque essa história está super esquisita, era para ser uma liquidação como tantas outras que já fez o Banco Central, e de repente começou a ficar uma coisa, TCU no meio, STF, empresa aí ligada ao PCC, os políticos que no verão passado tentaram aumentar o volume do dinheiro garantido pelo fundo, lá o tal do fundo garantidor, para favorecer exatamente o Banco Master. Enfim, a coisa vai ficando de uma maneira tão obscura que é óbvio que a gente fica suspeitando de alguma coisa, porque o ministro Dias Toffoli, que estava sob críticas de estar promovendo alguma coisa que a gente não sabe ainda, avocando para si, sem ter razão para isso, avocando para o Supremo, esse caso, ainda impondo sigilo total, ele estava ali sendo questionado. Aí parece que ele faz um movimento, parece não, ele está fazendo um movimento para colocar esse tipo de suspeição na Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal não atuou com zelo, que a Polícia Federal foi leniente. Enfim, é um ambiente que obviamente não favorece as investigações. É ao contrário, essa decisão de primeiro pedir que o material vá para o Supremo Tribunal Federal, depois que vá pela PGR, quando o exame desse material é tarefa de polícia, como disse o Koba, quem preside o inquérito é o delegado, não é o juiz. Então está tudo errado. E isso, o que acontece? Qual é o receio? Que isso prejudique as investigações e, claro, quando prejudica as investigações, favorece os investigados. E mais, leve no trambolhão a Polícia Federal, o Banco Central tentando se escapulir dessa história também, que já foi questionado. Essa reunião de hoje de Galípolo com o Andrei da Polícia Federal, evidentemente as duas instituições tentando
se defender e também a imagem do Supremo Tribunal Federal ainda mais prejudicada.